Oi, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para você um efeito Fox. Eu gravei eu fazendo a minha cliente, vou dar várias dicas durante o vídeo, dicas que eu acho primordial para esse efeito ficar realmente bonito. O efeito Fox é uma tendência 2024, né? Aliás, nem chamo ele mais de tendência. Ele já tá no coração das clientes, já é o queridinho e eu faço muito ele. Ele é muito procurado, muito pedido, então vale a pena você aprender a fazer esse efeito. Eu gravei eu fazendo o meu cliente, vou dar as diquinhas de mapeamento e tudo durante o vídeo, tá? Então fica aí, curte, comenta e compartilha e me ajuda, hein? Porque dá trabalho e vai valer a pena, tá bom? Então roda aí. Bom, gente, então aí eu vou começando o atendimento, né? Eu vou começar com a higienização, que é primordial, né? Pra gente ter uma boa acoplagem. Então, primeiro eu lavo bem os olhos da minha cliente com espuma, né? De limpeza. A minha eu uso a própria. Já pronta, tem a que você pode fazer com Johnson's, né? Mas eu acho mais prático fazer com essa espuminha já pronta. A minha da Ellen Color. E eu higienizo bem com esses pincéis descartáveis. Não uso, não reutilizo pincel. Esse aí eu compro aquele de gloss, que eles falam, né? Um pincelzinho de gloss descartável. Então eu usei na cliente, eu jogo fora. E após passar bastante o sabãozinho nos cílios dela, eu venho com a água, né? Eu tiro um pouco do excesso de sabão. Primeiro com papel, porque senão você custa enxaguar. Então, primeiro eu seco bem, tá vendo? Tiro bastante o excesso de sabão dos olhos. Nunca puxando a pálpebra para não entrar sabão nos olhos dela. E após fazer isso aí, que eu venho com a água. Eu uso água filtrada, tá? Eu não uso água de torneira, eu sempre pego água filtrada, em temperatura ambiente. Então, enxago bem, até eu ver que não tem mais nenhum resquício de sabão nos olhos dela, né? E vou secando já de uma vez, puxando todo o excesso de água. Enxaguar o outro olho aí também, né? Tirando todo o excesso de sabão. E após enxaguar direitinho, eu venho e tiro o excesso de umidade dos olhos dela. Deixa bem sequinho. Ainda vem com o secador e seco os cílios. Já seco escovando para poder ajudar no alinhamento do fio dela. Essa cliente minha, ela veio para uma manutenção, mas a manutenção dela passou de 30 dias, né? Então, você vê que tem pouquíssimos cílios no olho dela, é porque a manutenção dela passou de 30 dias, tá? Eu acho que ela estava com 34 dias, me parece. Eu peço para abrir o olho para me poder colocar o pad em gel. Eu não encosto o pad na linha d'água dela, eu deixo ele bem afastadinho para não incomodar, não irritar e não machucar o olho dessa cliente, a esclera dela, que é essa parte branca dos olhos, tá? Então, tá vendo? Eu deixo sempre abaixo da linha d'água. E para não soltar os pelinhos do cílio inferior, eu venho com a fita para ajudar. A fita, além de ajudar a segurar os pelos, ainda vai ajudar a não deixar o pad se mover. Às vezes o pad se move e vai para dentro dos olhos dela, o que a gente não quer, porque causa um incômodo muito grande. E aí eu vou ajeitando o pad, eu ajeito a fita, até tá de uma maneira que está isolando, né, o fio inferior, mas sem pegar nos olhos dela, sem incomodar. Eu sempre vou conversando com a cliente, pergunto ela se tem algum incômodo, se tem alguma coisa que está machucando e peço ela para, se caso aconteça, ela me comunicar. Aí eu trombei na câmera, tá? Por isso que eu fui ajeitar ela de novo.
É bem minucioso, bem delicado e tem que ser feito com calma. Não adianta querer fazer correndo. É melhor você cobrar um pouquinho a mais no seu atendimento e atender bem, atender com excelência, ter qualidade e esse cuidado com a cliente do que você atender uma atrás da outra, cobrar barato e correr um grande risco de machucar a pessoa, machucar os olhos dela e não ficar um serviço bem feito, né? Tá vendo? Eu confiro, eu peço ela para fechar os olhos. Ela com os olhos já fechados, eu confiro novamente o pad, confiro se não está pegando nos olhos e se ficou bem isolado. Agora eu estou passando um primer, tá? Nos cílios. Como os cílios dela já tinha caído boa parte, né? Devido ao tempo, eu venho com um primer que vai me ajudar a tirar o restinho, né? Excesso de oleosidade, de sujeira que tiver ficado nos cílios, maquiagem, e ainda consegue também abrir um pouco os poros do fio dela, tá? Que vai ajudar na acoplagem. Agora, sobre a marcação, eu sempre marco o canto interno, canto externo e meio. E depois eu sempre vou redividindo ao meio, tá vendo? Que eu sempre vou pegando meio, meio, meio. Então, canto interno, canto externo e meio. Faço a marcação, ó. Canto interno, canto externo e meio. Depois eu divido o meio de novo da outra parte. E aí eu já ponho. E aí eu já coloco a marcação 8 e 9. Redivido de novo ao meio. Que do meio dos olhos dela para o final, para o canto externo, eu faço a marcação 10, 11, 12 e 11. E também marco na pálpebra, onde que eu fiz essa delimitação de tamanho. 8, 9, 10, 11, 12 e 11. E marco sempre na pálpebra, que também me ajuda a ter um guia, tá? Porque se caso você movimentar a pálpebra dessa cliente, você vai perder onde que estava o tamanho correto. Por exemplo, quando você puxa para fazer o canto interno, quando você puxa, às vezes eleva um pouquinho a pálpebra, isso tudo tira a marcação do tamanho que está correto. Então, por isso que o ideal é você também marcar na pálpebra, para não ter erro, não ter confusão de tamanho, tá? E aí eu já comecei a acoplagem, né? Já coloquei o adesivo no anel e vou começar a acoplagem. Detalhe, eu não uso só uma mão para isolar. Se eu ficar caçando com uma pinça só fazer isolamento, eu vou demorar muito mais. Então, você observa que quando eu vou isolar, eu levo as duas mãos. Uma ajuda empurrando o fio, ó. A outra vem e eu venho, isolo. Tá vendo que eu seguro com uma pinça, isolo com a outra e aí eu busco o fio. Para mim poder pegar o adesivo no meu anel e coloco no fio. Isso agiliza muito o procedimento, tá? Todo esse processo de ter o anel no dedo, a sua cola vai durar mais tempo, ela não vai ficar viscosa rápido e você consegue usar um adesivo mais rápido. Por exemplo, eu uso de 0,5, porque assim que eu pego ele no adesivo, eu já levo pro fio que já tá isolado. Então, meu adesivo pode ser de secagem rápida, né? E essa parte do isolamento com as duas pinças, isso agiliza muito o seu processo do que você fica tentando isolar apenas com uma mão. Então, faz o teste aí e depois me conta. Você vai ver que vai agilizar muito o seu procedimento. Sobre como eu faço a acoplagem, nos cantos, tamanho 10, 11, 12 e 11 novamente, eu sempre faço dando uma pequena angulação, né, para fora, né, pro lado externo do olho, para poder ficar bem aquele efeito Fox, bem puxadinho, sabe? Aquele efeito que a gente deseja, né, que a gente quer. E depois, a partir do meio do 10 pro 9, 8, eu já ponho nos 90 graus de novo, né, seguindo o desenho do MAP, tá? Então, os cantinhos externos, eu ponho eles um pouquinho tombadinho pro lado de fora, né? Com a angulação pro lado para fora dos olhos. Vocês vão ver aí como é que fica. Aí eu já finalizei, né? Lógico que eu adiantei o vídeo, né? Porque senão demora muito. Seco durante uns 2 minutinhos com secador e escovinha. Pra, como diz, secar o adesivo, né? Evitar de arder os olhos da cliente.
E após isso, eu venho com uma bruma, né? Eu uso a bruma da Cherry, que eu já até postei a respeito aqui dos produtos que eu uso. Eu uso a bruminha da Cherry. E já vou tirando o pad, para já ir dando esse alívio para cliente, né? Porque a bruma, eu acho que dá muito esse alívio no olho, sabe? Quando finaliza, fora o cheirinho, que é maravilhoso, né? Então, ela já ajuda na polimerização do adesivo e já alivia os olhos da cliente. Aí, uma setinha que eu faço para tirar essas pintinhas do olho da cliente é que eu molho ele com a bruma, ó, no vaporzinho da bruma. Eu molho um pincelzinho e já tiro essa marquinha de pincel dos olhos dela, né? Que eu deixei a marquinha lá de tamanho, lá no inicinho, quando eu marquei o mapeamento. Então, eu já tiro com essa aguinha da bruma. Todas as minhas clientes elogiam muito o cheirinho dessa bruma. Então já é mais uma forma de agradar, né? Realmente o cheirinho é uma delícia. Finalizei todo o processo, né? Polimerizou o adesivo. A cliente já pode abrir nos olhos, que não vai arder. E após a bruma, eu pintei novamente só para alinhar os fios, né? Para ficar aquele alinhamento bonito. Nos meus cílios, todos, eu sempre coloco top line, que é o tamanho menor embaixo, maior em cima. E a angulação, vocês vão ver aí como que fica, né? Eu dei uma conferidinha nos olhos dela para ver se não estava coladinho. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode deixar aqui, tá bom? Beijinhos!